Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero aí que estejam bem. Gostaria de pedir desculpa por não ter postado vídeo no domingo. Tá? Eu estou gravando vídeo no domingo, mas como é Dia das Mães, eu achei melhor não publicar, até porque vocês não iam conseguir ver no domingo mesmo, ia ficar ruim. Então eu estou publicando ele hoje na segunda-feira. Né? Eu tô falando hoje eu gravei no domingo, mas estou postando na segunda, tá, pessoal? Então, tá vindo aí uma aulinha nova. Essa é uma aulinha sobre associação de resistores, tá? É uma aula muito importante para o terceiro ano, tá? É uma das aulas talvez mais importantes aí para vocês. Essa sequência de associação de resistores vai ser bem importante, tá? Então, não vou perder muito tempo, porque eu não quero que o vídeo seja sempre muito longo, mas ele acaba sendo, né? Porque são aulas completas. Então, eu vou tentar não enrolar tanto, tá? O que é uma associação de resistores? Primeiro que resistor é o nome que a gente dá para qualquer componente que exerça a função de resistência, né? Que sirva, né, utilizando essa função, essa grandeza de resistência. Então, a famosa resistência do chuveiro é um resistor. Aquelas pecinhas que tem chip, tá, internamente dentro dos chips, porque parecem pontinhos, muitos resistores. Então existem várias coisas que a gente pode chamar de resistores. E associação de resistores é porque a gente vai associar de algumas formas esses resistores para fazer funções elétricas que nos são interessantes, são importantes para a gente. Como, por exemplo, a redução de uma tensão, a distribuição de uma corrente de uma forma diferente. Então, elas são muito usadas para manter o funcionamento perfeito do equipamento eletrônico, para que não chegue mais corrente do que é necessário, mais tensão. Então elas são controladores muito importantes dentro de um circuito elétrico. E existem três formas de associar esses resistores. Primeira forma, em série. Segunda forma, em paralelo. Terceira forma, mista, usando série e paralelo juntos. Na aula de hoje a gente vai ver os dois primeiros, série e paralelo. Numa próxima aula a gente vai ver a associação mista. Tá? Então, série paralelo. Primeiro, gente, a representação. Tá? Eu sei que a minha carinha está aqui, tá na frente do slide, mas deixa eu ver se eu diminuo ela aqui um pouquinho para vocês verem. Tá? Bom, então assim, ó, como é que funciona a associação em série paralelo? Primeiro, representação de um resistor é essa cobrinha aqui. Ó. Então, vocês podem ver que nos dois casos, tanto na série quanto no paralelo, a representação é uma cobrinha. Significa que eu tenho 3 resistores aqui em série, 3 em paralelo aqui. Como que eu vou identificar se a associação é série ou paralelo? Pelo desenho. Tá? Isso é muito importante. Esse símbolo aqui, ó, uma perninha grande e uma menor, significa que eu tenho uma bateria ou uma fonte. Quer dizer que é daqui que está vindo a corrente elétrica. Aqui eu tenho uma fonte, aqui eu tenho uma fonte. Tá? Então, fonte, 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 fonte. Então, aqui é onde sai a corrente. O que vocês precisam saber, gente? Que a corrente vai sair aqui, ó, vindo num sentido, vai passar pelos meus resistores e vai voltar para minha fonte. Que é como se eu tivesse lá as duas perninhas lá de uma tomada, né? Sai numa perninha a corrente e depois que ela passa pelos resistores volta para outra, tá? Por isso que a gente tem aí essas duas perninhas, esses fios duplos aí. Por isso que a bateria tem 2 lados e assim por diante. Só que tem uma diferença muito grande do primeiro desenho em série para o segundo desenho em paralelo. Tá? Qual é a grande diferença? Aqui na série, pessoal, vocês vão ver o seguinte, ó. Imagine que sai a corrente daqui, ó, para esse lado esquerdo. Ó. Lembrando que a corrente são as cargas, os elétrons em movimento. Eles vão sair daqui, vão chegar no primeiro resistor e olha só, vão ter que passar aqui, ó, por todos esses caras para sair aqui, para passar por todos esses aqui, para depois passar por todos esses aqui e depois voltar. Então quer dizer que essas cargas, elas têm vários resistências, vários resistores, várias barreiras na frente delas para serem transportadas. O que no paralelo é um pouco diferente, porque olha aqui, ó, as cargas vão sair daqui, ó, para cá. Então elas vão vir aqui e olha só, aqui nesse ponto vai ocorrer uma divisão das cargas. Quer dizer que uma parte das cargas vai descer para passar para esse resistor, só que uma outra parte vai seguir e vai passar pelo outro resistor, que uma outra parte também vai se dividir, vai seguir, vai passar pelo outro resistor. Quer dizer, é possível que as cargas elas se dividam e
passem pelos resistores no paralelo de forma independente. Quer dizer que essa carga que vem para cá não precisa necessariamente estar vindo para cá. Ela vai para esse lado e chega no R2 e vai uma outra para o R3. Então, as cargas elas vão ser distribuídas de forma independente. Enquanto na série não tem como a carga que está saindo daqui chegar no R2 sem passar primeiro pelo R1. Não tem como. Aqui tem. A carga vai direto para o R2 e não passa pelo R1. Ela vai direto, ó, passa para cá, e uma parte ou outra vai direto para R1. Então, a série, a corrente tem o mesmo trajeto e passa por todos os resistores, um simultaneamente depois do outro. No paralelo, não. A corrente vai para todos de forma distribuída. A grande diferença é que aqui na série, a corrente é única para todos. Todos vão ter a mesma corrente. No paralelo, não. A corrente ela é distribuída, então ela é dividida entre resistores. Por isso que são associações diferentes com funções diferentes. Onde que a gente enxerga bem cada uma delas? Essa série, eu acho que o jeito mais comum da gente lembrar ela, não sei se vocês lembram, eram naquelas lampadazinhas de Natal, que o pessoal botava nas árvores. Eu não sei quem já passou por isso, mas eu já passei. Que era aquele caso quando tu ligava as lâmpadazinhas de Natal e aquela porcaria passa o ano inteiro parada e tu ligava e ela não funcionava. Por quê? Porque tinha uma maldita lâmpadazinha queimada. E uma lâmpadazinha queimada fazia com que todas parassem de funcionar. Então, tu tinha que descobrir qual era a lâmpada queimada para trocar aquela lâmpada para voltar a funcionar tudo. Hoje já não é mais assim, tem várias lâmpadas que são mais modernas e queima uma e fica uma só queimada. Mas na minha época eram assim, e tu era obrigado a trocar aquela queimada, então era uma droga. Mas é um exemplo de uma associação em série, onde tudo é percorrido por uma mesma corrente e onde um dos componentes não funciona direito ou para de funcionar tudo. Então, esse é o caso da associação em série. A associação em paralelo é diferente. A corrente ela é dividida, então ela é independente e tudo funciona de forma independente. Onde que a gente enxerga uma associação em paralelo? Aqui em casa, na casa de vocês, nos prédios. Toda a parte elétrica das casas ela é uma associação em paralelo. Quer dizer que cada lâmpada é independente, cada tomada é independente. Se queimar uma lâmpada, só a lâmpada fica sem funcionar, o resto da casa funciona, o resto do quarto. Então essa independência é feita pela associação em paralelo. Significa que tu tem ali as correntes distribuídas independentemente para cada ponto. Isso é uma associação em paralelo, tá? Ter a divisão das correntes, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho, então, separadamente, série, separadamente, paralelo, para a gente conseguir calcular e entender cada uma, tá? Associação em série, então, mesma corrente para todo mundo. Lembrando que a corrente é dada pela letra I. Então não importa em qual resistor, todos vão ter a mesma corrente. Ó. A corrente total, que é a letra I, ela é igual no resistor 1, ela é igual no resistor 2 e ela é igual no resistor 3. E eu botei aqui o IN porque não tem limite. Poderia ter 1000 resistores, seriam a mesma corrente para todos. Tá? O que a gente também precisa saber? Vai aparecer agora uma grandeza nova para vocês, um termo novo, que é o chamado resistência equivalente. O que é uma resistência equivalente? É uma resistência total, é como se fosse uma resistência total. O quanto de resistência que esses resistores todos estão proporcionando. Tá? Então, numa associação em série, é muito fácil de fazer isso. Muito fácil mesmo. É só tu pegar todos os R's, todas as resistências que estiverem em série, somar todo mundo. Tá? Soma todo mundo, diretamente. Pega os valores de resistência e soma todos. Por isso que eu botei aqui, ó. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn, porque se tivessem 1000, tu teria que somar os 1000. Então é uma soma direta. Tá? O que vai ter de diferença? A tensão, gente. A tensão total, ela não é igual para todo mundo. Cada resistorzinho vai ter uma tensão específica, uma tensão relacionada à sua resistência. Então, como nem todos os resistores vão ter a mesma resistência, as tensões sobre esse resistor vão ser diferentes.
Então, para a gente descobrir a tensão total, tu teria que somar a tensão de cada resistor. Então, para descobrir esse U, tu teria que pegar e descobrir a tensão sobre o primeiro resistor, a tensão sobre o segundo resistor, a tensão sobre o terceiro resistor, e no final a gente soma tudo. Tá? Então, a tensão é diferente. E a outra característica que a gente pode perceber nas associações, tanto série quanto paralelo, é a potência, o quanto de potência que é dissipada nesse circuito. Tá? De novo, cada resistor vai ter uma potência dissipada e a gente tem que calcular elas de forma independente. Então, para cada resistor tem uma potência e a potência de todo o circuito é a soma de cada uma dessas potências. Tá? Já coloquei para vocês aqui ó, a formulazinha para achar a tensão para cada um deles, tá? Porque a gente vai precisar dela. Para achar a tensão, pessoal, é só pegar a resistência, por exemplo aqui R1, vezes a corrente, que é a mesma para todos. Então, tensão, resistência vezes corrente. Potência, vocês podem usar qualquer uma das fórmulas da aula anterior. Para quem não viu, volta à aula e assiste a aula anterior, tá? Vamos ver um exemplo de associação em série. Há uma questãozinha, e aí vocês vão ver que ela não é difícil, por mais que tenha bastante coisa para fazer, não é difícil, tá? Trouxe aqui um exemplo de uma associação em série. Vamos ler a questãozinha e aí a gente vai para o passo a passo, tá? Ó, a partir da associação abaixo, determine. 5 itens eu estou pedindo aqui, ó. Primeiro, resistência equivalente, que é aquela resistência total. B, a DDP em cada resistor. DDP é a mesma coisa que tensão, então eu quero descobrir o U de cada resistor. E C, a DDP total, quer dizer, a tensão total de todos. D, eu quero a potência dissipada em cada resistor, então eu estou querendo um P para cada um dos resistores. E aí, a potência total, tá? Que é a soma de todas as potências. Então, vamos por partes, tá? Vamos fazer cada uma passo a passo, para a gente ver como é que fica essa situação. Então, primeiro, olha só, olhem para o desenho, tá? É uma associação de 3 resistores, aonde a corrente vem aqui no desenho, ó. A corrente é 0,4 amperes, está indo para lá. Como é uma associação em série, a corrente é a mesma em todos, tá? No paralelo não, mas no série é o mesmo em todos, tá? Então vamos primeiro para A, resistência equivalente, ó. Resistência equivalente, eu botei R, mas pode botar o RE, tá? É só somar todos os R's. Então, ó, pega o R1 mais R2 mais R3, soma tudo, tu tem a resistência equivalente. Essa é muito simples. Tá? Então fica 3 mais 5 mais 7, soma tudo, 3 mais 5 mais 7 dá 15. Tá? Porque 3 mais 7 dá 10, mais 5, 15. Então a resistência equivalente de todos aqui é 15. Bem fácil, bem simples. Normalmente o pessoal acerta só essa e erra todas as outras. Brincadeira, mas às vezes é. Tá? Essa é fácil. A B, daí já é mais, já tem mais trabalhinho, porque ó, a DDP em cada resistor. Então quer dizer que em cada um desses R's tu vai ter que achar uma tensão. Então tu vai pegar aquela fórmula que eu mostrei ali separadinha e tu vai ter que calcular para cada um dos resistores uma tensão. Por isso que eu calculei um I1, que é para o resistor 1, um U2, que é para o resistor 2, e um U3, que é para o resistor 3. Tá? Então, para o primeiro resistor, ó, tensão 1 é igual a resistência 1 vezes a corrente. Tá? Por que eu não botei corrente 1? Porque a corrente é a mesma para todo mundo. Por isso que eu não botei I1. Tá? Então, a tensão 1 ela é igual a 3, que é o valor do R1, vezes o valor da corrente, que está ali, 0,4. 3 vezes 0,4 dá 1,2 volts. Então, quer dizer que a tensão sobre esse primeiro resistor é 1,2. Para o segundo resistor, né, ó, tensão 2 é igual ao R2, que é 5, vezes a corrente, que era a mesma para todo 0,4. Tá? A tensão 2 vai ficar 5 vezes 0,4, 2 volts. Tá? Bem tranquilo, mas tem que ser feito então esse passo a passo. E a DDP, né, a tensão para o resistor 3, é o R3 vezes o I. Tá? Então, 7 vezes 0,4, está aqui então a tensão para o resistor 3, 2,8 volts. Cada um tem a sua, e como os R são diferentes, as tensões são diferentes também. Vamos para C.
a DDP total. Então tu quer descobrir a tensão total aqui sobre todos os resistores. É só somar todas as DDPs, todos os U's que a gente calculou. Então olha aqui, a DDP total U é igual ao U1 mais o U2 mais o U3. Soma tudo e tu tem a DDP total. Então 1,2 mais 2 mais 2,8. Tá? Então vocês vão chegar nessa soma que vai dar 6 volts, que é a tensão total sobre os 3 resistores. E no caso da D, pede a potência dissipada em cada resistor. Então, de novo, como eu tenho 3 resistores, eu vou ter que calcular 3 potências. Tá? Então, um P1, um P2 e um P3, um para cada resistor. Eu vou usar a fórmula, aquela U vezes I. Tá? A potência é a DDP, né, a tensão, vezes a corrente. Ó. P é igual a U vezes I. Tu pode usar qualquer uma das 3 que eu mostrei na aula anterior. Tá? Mas eu optei por usar essa porque eu quis. Então, a potência do resistor 1 é o quê? É a DDP do resistor 1, que eu chamei de 1, vezes a corrente. Tá? O que vocês vão perceber? Que isso aqui é uma reação em cadeia. Se tu errar B, vai errar tudo. Tá? Errou a B, vai errar C, vai errar D e vai errar E. Por isso que eu disse que às vezes a pessoa acerta só A. É uma escadinha, tá? Se tu errar B, vai errar todas. Tá? Então, por isso, ó, se eu acertei a B, provavelmente eu vou acertar todas também. Então, dá uma olhada aqui. Ó. Peguei o 1 que estava aqui, 1,2, vezes a corrente, que é a mesma para todo mundo, 0,4. Tá? 1,2 vezes 0,4 dá 0,48 watts, que é a potência. Para o resistor 2, então, P2 é igual a DDP2, ó, o U2 que eu já calculei, vezes a corrente. Tá? A tensão 2 valia 2 volts, vezes a corrente 0,4, a potência vai me dar 0,8 watts do segundo resistor. E a potência do terceiro resistor é o famoso U3, que a gente achou 2,8, vezes 0,4, que é a corrente, vai dar 1,12 watts. Essa é a terceira potência, está aqui as 3, uma para cada resistor. E a potência total é só somar todas as 3 anteriores. Tá? Soma as 3, tu tem a potência total. Então, potência total, P1 mais P2 mais P3, 0,48 mais 0,8 mais 1,12, soma tudo, sai a tua potência total, que no nosso caso deu 2,4 watts. Então, vocês viram que é uma questão simples, mas ela tem bastante coisa para ser feita. Tá? E aí a gente vai para a nossa associação em paralelo. Tá? Qual a grande diferença da associação em série para a associação em paralelo? A divisão da corrente. Então, já que a gente tem uma divisão de corrente, consequentemente, a corrente não é igual para todo mundo. Olhem aqui, ó. A corrente ela vai ser dividida. Então, significa que a corrente total ela é uma soma da corrente em cada resistor e não mais a mesma para todos. Significa que cada um vai ter a sua corrente independente e a corrente total é a soma das correntes. Só que aí vem uma característica interessante, que é a tensão que era diferente na série, agora é igual em todos os resistores em paralelo. Não muda a tensão, né, a DDP, numa associação em paralelo. É só vocês pensarem na casa de vocês, né? Tudo é 110 ou tudo é 220. Não tem diferença na tensão de uma tomada para outra. Eu sei que quem tem uma casa 110 e vai instalar um ar-condicionado, por exemplo, vai ter que botar naquele ponto um 220 normalmente, tá? Mas de modo geral nas casas, tu tem a mesma tensão em tudo, por isso que é um paralelo, é tudo a mesma tensão. O DDP é igual para todos, ó. Todos os resistores têm o mesmo U, mas não o mesmo I, tá? Por isso que o I total é somado e o U é o mesmo para todo mundo, tá? E aí vem a principal característica aqui que vai complicar a vida de muita gente, que é a resistência equivalente do paralelo. A resistência equivalente do paralelo não é que nem a da série, que era só somar esse mais esse mais esse, que era muito barbada. Agora, a resistência equivalente é o inverso da série. Significa que a gente tem que somar o inverso da resistência. Quer dizer que a resistência equivalente ela é sempre o inverso da série.
Isso quer dizer que a gente vai trabalhar com frações e soma de frações, que eu sei que as pessoas não gostam, mas infelizmente é o que vai cair pra gente, tá? Mas eu vou mostrar no exemplo. E a potência total não muda, tá, pessoal? É igual da série. Cada resistor tem a sua potência, calcula a potência de cada um e no final a potência total é a soma de todo mundo. É o mesmo cálculo que a gente fez na série, a potência é a única coisa aqui que não muda, tá? E eu já botei para vocês, já que as correntes não vão ser iguais, uma formulazinha para achar a corrente. Ó. Corrente é a DDP, né, tensão U, dividido por R, que é a resistência. Bom, não vou perder tempo aqui, a gente vai fazer um exemplo bem completo aqui. Eu prometo para vocês que eu vou diminuir aqui um pouquinho mais só. Tá. Para a gente fazer essa questãozinha exemplo. Olha só. Essa questão está pedindo quase a mesma coisa que a outra. Tá? Então, a partir da associação, eu quero a resistência equivalente. Na B, a corrente em cada resistor. Então, mudou a pergunta, porque na série pedia a DDP em cada resistor. Aqui está pedindo a corrente em cada resistor. Na C está pedindo a corrente total. E a D e a E são iguais. Pedem a potência dissipada em cada um e a potência total. Olhem para o desenho. Tá? Eu já sei que é um paralelo porque a corrente ela é dividida, ela não percorre os resistores um seguido do outro, ela tem uma divisão aqui, ó. Então isso é um paralelo. Tá? E para calcular a resistência equivalente paralelo, tu tem que fazer a soma do inverso das resistências. Então eu botei a formulazinha aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, sim, vamos cair numa soma de fração. Tá? Então, olha só, 1 sobre a resistência equivalente que a gente quer achar é igual a 1 sobre 10, que é a primeira resistência, né, mais 1 sobre 15, que é a segunda resistência, mais 1 sobre 12, que é a última resistência. Por ser uma soma de 3 frações, vocês podem somar isso de 2 formas, ou 3 formas. Tem várias formas para somar isso aqui. Vocês podem fazer o MMC, que foi o que eu optei aqui, né, que é o mínimo múltiplo comum. Achar o mínimo múltiplo comum entre os 3, tá? que nesse caso é 60. Ele é o menor múltiplo que divide todos os 3. Ou, se tu não quiser pensar num múltiplo comum, tu pode multiplicar os 3 denominadores diretamente. Tipo, 10 vezes 15 vezes 12. Multiplica os 3. Tu não vai ter o mínimo múltiplo comum, mas tu vai ter um múltiplo comum. Vai ser um número grande, mas é um número que divide todo mundo que está ali. Tá? Então, se tu quiser, tu pode multiplicar os 3 denominadores e tu vai achar um múltiplo comum. Tá? Eu não vou fazer porque eu acho um pouco mais trabalhoso para essa questão, mas em algumas vale a pena. Tá? Então, 60 é o mínimo múltiplo comum entre os 3. E aí a gente vai fazer aquela famosinha divisão, né? Vamos dividir cada um dos denominadores e multiplicar em cima pelo numerador. Tá? Soma normal de fração, que nem vocês já aprenderam em matemática. Então aqui, ó, 60 dividido por 10 dá 6 vezes 1 dá 6. Tá? 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Soma tudo. 6 mais 4 mais 5 dá 15. Então, 1 sobre R é igual a 15 sobre 60. E aqui vem o pulo do gato, que é o que vocês não vão poder esquecer. Como a questão quer saber a resistência equivalente e não quer 1 sobre a resistência equivalente, tem uma sacada que vocês vão ter que lembrar. Tá? Para a gente achar essa resistência equivalente, tem duas formas. Ou tu multiplica cruzado assim, ou em x. Tá? Ou o que eu acho mais fácil, inverte os dois lados da igualdade, inverte as duas frações. Pega esse RE e atira ele para cima, né, troca ele de lugar com 1 e faz a mesma coisa do outro lado do igual. Passa o 60 para cima e o 15 para baixo. Eu acho que é o mais fácil, mais rápido para isolar. Inverte os dois lados da igualdade. Ó. Passa o 60 e o 15, passa o 60 para o lugar do 15 e o 15 para o lugar do 60 e passa o RE para o lugar do 1 e o 1 para o lugar do RE. Que aí a gente vai ficar com isso aqui, ó. RE igual a 60 dividido por 15. Eu inverti os dois lados. Tá? Eu não botei o 1 embaixo porque RE dividido por 1 fica RE. Tá? Mas se tu quisesse, poderia multiplicar em x isso aqui. Tá? Também daria. Mas eu acho que esse jeito é o mais rápido e mais fácil. Tá? 60 dividido por 15 dá 4. Então,
Tá aí a nossa resistência equivalente. 4 ohms é a resistência de tudo isso. E aí vale também uma informação, uma curiosidade, que em toda associação em paralelo, a resistência equivalente vai ser sempre menor do que qualquer um dos resistores que estiver aqui. Então ela nunca pode dar um número maior do que qualquer um que estiver aqui. Tá? Então ela não poderia, já que o menor que está aqui é 10, não poderia a resistência equivalente ser maior que 10. Ela tem que ser menor do que o menor dos resistores que estiver aqui. Ela tem que ser o menor que qualquer um dos que estiverem ali. Isso sempre vai acontecer numa associação em paralelo. Tá? Bom, a gente passou pela mais difícil, que era a resistência equivalente. Agora as outras são bem simples. Tá? Dá uma olhadinha na B. Ó. A corrente em cada resistor. Tá? Lembra da fórmula que eu botei aqui no slide anterior. Ó. U dividido por R. Então, para cada resistor, tem um I independente. Então, tem um I1, um I2 e um I3. Eu botei aqui ó, I1, I2 e 3. E a fórmula é o U dividido por R. Tá? Como é uma associação em paralelo, o U é o mesmo para todos. Então, todos têm a mesma DDP, que no caso está ali no desenho é 120. Então, todos vão ter 120, tanto o R1 quanto o R2 quanto o R3. Só que você tem que usar para cada I o seu respectivo R. Então, para achar a corrente 1, vai fazer U dividido por R1. Para achar a corrente 2, U dividido por R2. Para achar a corrente 3, U dividido por R3. Então, vou fazer rapidinho os três cálculos. Ó. I1, 120 dividido por 10, que dá 12 amperes. O I2, 120 dividido por 15, que dá 8 amperes. E o I3, 120 dividido por 12, que dá 10 amperes. Então, cada uma das três correntes dos três resistores está ali. A C pede a corrente total, então soma todas as três correntes direto. Tá? Então, 12 mais 8 mais 10 vai dar 30 amperes de corrente para todo mundo. Isso é bem tranquilo, bem fácil. Tá? A D e a E, pessoal, mesma que a gente fez lá no slide anterior, na verdade no slide da série. Aí eu vou usar a mesma fórmula da potência, aquela U vezes I. Tá? Como o U é o mesmo para todo mundo, eu não vou mudar, eu vou usar só U, só que as correntes, né, os Is são diferentes. Então eu vou usar os Is que eu acabei de descobrir. Então para a potência 1 né, do primeiro resistor, a gente usa a corrente 1. Para a potência do segundo resistor, a gente usa a corrente 2. E para a potência do terceiro resistor, a corrente 3. Tá? Então, ó, potência 1. O U é o mesmo para todos, 120, vezes o I1, que eu acabei de calcular aqui do lado, 12. Tá? 120 vezes 12 dá 1.440 watts. Para a potência 2, vou usar o mesmo U e o I2. Então, 120 vezes 8, ó, valor do I2. Isso vai dar 960 watts. Potência 3, U vezes I3. Então, 120 vezes o I3, que é 10. 120 vezes 10 dá 1.200 watts. Então, tá aí a potência de cada um dos três. E aí pede a potência total. Lembrando que potência total é a soma das três potências. Então, 1.440 mais 960 mais 1.200. Só somar as três, vai achar uma potência de 3.600 watts. Existe uma segunda opção para calcular a potência também, essa potência total, caso tu não queira somar todos, por exemplo. Tu poderia tranquilamente pegar o U, que é o mesmo para todo mundo, 120, e multiplicar pela corrente total. Em vez de fazer separado, somar cada um deles, tu poderia pegar a corrente total e multiplicar pela DDP. Porque aí tu tem a potência de todo mundo. Então, se tu pegar o 120 vezes a corrente total, que é 30, tu vai sair com o mesmo 3.600 do que somar todos eles. É uma segunda opção, por isso que eu botei um OU. Tá? Tu escolhe a que tu quiser para calcular. Então, pessoal, por hoje a nossa aula é isso. Tá? Falei das duas associações série e paralelo. Espero ter conseguido ajudar vocês um pouquinho. Tá? Qualquer pergunta pode atirar ali para mim nos comentários. Se inscrevam no canal. Tá? E a gente volta na aula que vem para falar da associação mista. Obrigado, pessoal. Valeu!